Olá, há tempos eu estava falando de filosofia brasileira na faculdade que eu dava aula e um professor, no meio da palestra, me disse: Olha, me desculpa, mas tudo que você fala não existe mais. Os manuscritos que você se refere não existem mais, os filósofos não existem mais, essa própria filosofia que você está falando nunca existiu. Um outro caso que aconteceu. Eu estava dando aula tempos depois sobre filosofia brasileira e um estudante virou e disse: Pô, velho, mas que pó foi esse? Ele se referia à dúvida que ele tinha quanto à existência da filosofia brasileira. Mas como nasci na terra do Guimarães Rosa, que a gente não sabe muito, mas desconfia bastante, eu continuei a me perguntar o que poderia ser isso chamado filosofia brasileira. E com essas pesquisas, eu encontrei alguns resultados. Esses resultados estão publicados tanto no livro Filosofia Brasiliensis, do ano de 2015, quanto A Lógica da Necessidade, de 2018. São dois livros em que eu apresento uma série de textos filosóficos coloniais escritos entre 1747 para os textos da filosofia brasiliensis e os outros entre 1720 e 1725. No Encontro Nacional de Filosofia no Amapá, o segundo encontro, e o primeiro Encontro Nacional de Investigação Filosófica, eu proponho apresentar o que eu estou denominando Corpora Philosophiae, o corpus de filosofia brasileira. E nesse momento eu farei o comentário tanto da forma quanto da origem de alguns escritos filosóficos coloniais brasileiros. De onde são esses escritos? São do Rio, de São Paulo, de Minas, alguns um grande grupo de São Luís, alguns de Belém do Pará e outros do Mato Grosso. Nesses escritos nós temos não só uma imagem do que possa ser chamado de filosofia brasileira, quanto do modo como se fez filosofia colonial no Brasil. Então, convido a todos vocês que possamos nos encontrar no dia 19 de novembro, às 20 horas, para falar desses escritos coloniais de filosofia brasileira. Até lá e um abraço. Eu sou o Lúcio Marques e trabalho na Universidade Federal do Triângulo Mineiro.